Então, pessoal, vamos continuar sobre os agentes químicos empregados como antissépticos ou como desinfetantes. Antisséptico é tudo aquilo que a gente aplica numa superfície viva, num tecido vivo, e desinfetante é tudo aquilo que a gente aplica numa superfície inanimada, num objeto, por exemplo, ok? Muito bem. Nós temos diversos tipos, né, de micro-organismos e eles oferecem resistência diferente aos agentes químicos, né, diferentes graus de resistência. Então, por exemplo, nessa imagem que eu apresento para vocês, nós temos lá em cima, os mais resistentes são os prions, que são aquelas proteínas infecciosas que resistem a calor, inclusive, é uma coisa, calor é físico, eu sei, né, coisa maluca. Depois, nós temos os esporos das bactérias, depois as micobactérias, depois os cistos dos protozoários, depois os protozoários na forma vegetativa, depois bactérias gram-negativas, depois fungos e assim por diante. Então, os micro-organismos, eles variam quanto ao seu grau de resistência ou de sensibilidade aos agentes físicos. Muito bem. Uma coisa que hoje é muito falado é o uso, então, do etanol, né, gente, do álcool etílico. E ele é ativo, né, contra bactérias, contra vírus, contra fungos e também contra micobactérias. Micobactérias são aquelas bactérias que causam a tuberculose, tá, ok? Eles agem através da solubilização de lipídios e por meio da desnaturação proteica. Gosto bastante dessa imagem aqui, que é um experimento muito bonito feito com uma bactéria chamada Streptococcus pyogenes. Ela é uma bactéria patogênica, onde se testou diversas concentrações de etanol. Então, dá uma olhada: 100, 95, 90, 80, 70, 60, 50 e 40. E vários tempos de exposição: 10, 20, 30, 40 e 50. Notem que o etanol a 100%, em todos os tempos está escrito a letrinha G. G é de growth, que é cresce, ou seja, houve crescimento. 95, NG, não cresce. 90 não cresce, 80 não cresce, 70 não cresce, 60 não cresce, 50, dependendo do tempo de exposição, a gente já começa a ter o crescimento, tá ok? Isso, gente, está baseado no fato de que o etanol adicionado de água, ele tem maior permeabilidade, ele tem maior penetrância na célula bacteriana e assim, a gente até discutiu isso em sala, né? E assim torna a entrada dele mais simples na bactéria e, portanto, ele consegue atuar, ok? As desvantagens do etanol, né, gente? Ele, dependendo do tipo de material que a gente usa, ele pode danificar, então, algumas lentes, né? Então, ele vai ressecar algumas lentes. Também é capaz de endurecer materiais de borracha, então é só sempre pensar certinho onde vai usar, tá ok? Muito bem. Aí a gente usa bastante também o hipoclorito de sódio, o mecanismo de oxidação, de ação é a oxidação das moléculas. A desvantagem é que ele é altamente corrosivo, então ele tem que ser inclusive estocado, sempre ser mantido em pH 8, estocado em recipientes plásticos próprios para ele, né, para que ele possa então não corroer aí esse material no qual ele está armazenado. Então, ativo contra bactérias, fungos, vírus e micobactérias e destrói alguns esporos. Existem diversos agentes químicos que são usados como antissépticos. Só relembrando, antissépticos são aquelas substâncias químicas empregadas em superfícies vivas, ok? Por exemplo, eu passo álcool 70 na minha mão. O álcool 70, neste momento, ele é um antisséptico. Tudo bem? Então, aqui nós temos diversos antissépticos nessa tabela. À esquerda, nitrato de prata, solução de iodo, álcool, os bisfenóis, detergentes catiônicos e o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada que a gente conhece. O uso deles, ou seja, onde a gente
utiliza, né? E o mecanismo de ação deste princípio, né, deste antisséptico nos micro-organismos. Então, por exemplo, o álcool 70 faz solubilização de lipídios e desnaturação de proteínas. Já os detergentes catiônicos, né, os compostos quaternários de amônia que existem nos sabões, nas loções, nos detergentes, eles vão fazer interação com os lipídios da membrana celular e vão destruir. E destruindo a membrana plasmática, a membrana celular, você destrói a célula. O peróxido de hidrogênio vai fazer a oxidação dos componentes da célula, dos componentes orgânicos, ok? E nesse último slide, tem aqui o emprego de soluções, né, de substâncias químicas empregadas como desinfetantes, tá ok? Então, lembrando, desinfetantes são substâncias que nós usamos na desinfecção de superfícies inanimadas, tanto de objetos quanto, por exemplo, de mesas, de chão e assim por diante. Então, vocês podem notar, comparando as duas tabelas, que existem princípios, né, existem agentes que tanto podem ser usados como antissépticos como desinfetante. Aqui nós temos, por exemplo, o óxido de etileno. Ele é um gás e ele é extremamente tóxico. Então, a gente não pode expor um ser vivo a esse gás, não é verdade? Mas a gente pode expor materiais de laboratório que são termossensíveis, que não podem ser autoclavados. Então, aí ele funciona, ok? Muito bem. Compostos fenólicos, nós também não podemos passar fenol na nossa mão, porque os compostos fenólicos, eles são altamente tóxicos, o fenol é tóxico. Então, a gente não pode usar como antisséptico, mas como desinfetante, ele é possível de ser empregado, ok? Tudo bem? Vamos então para as nossas dúvidas. Tchau!